Boa noite para você, são 6h49. Olá, muito boa noite. Na tela, imagens ao vivo de Taubaté. Noite quente na cidade. Nesse momento, os termômetros registram 28 graus. Confira agora os destaques do Band Cidade desta quinta-feira, 10 de setembro. Onda de calor. São José dos Campos e Taubaté registram o dia mais quente do ano, com máxima na casa dos 35 graus. Os riscos do calorão à saúde e hidratação é ainda mais indispensável com este tempo mais seco. Palanque virtual. Redes sociais devem impulsionar as campanhas eleitorais deste ano. E a imprensa vai exercer um papel essencial no combate às fake news. Cerco contra as aglomerações. Ilhabela, no litoral norte, quer lei seca aos finais de semana para desmotivar a circulação de turistas. Moradores da região ignoram a importância da imunização contra diversas doenças já erradicadas no país. Ensino presencial em queda nas universidades e na contramão, ensino à distância ganha mais alunos. Esses e outros destaques da região você vê agora no Band Cidade, segunda edição. Com transmissão ao vivo na TV e também na internet pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em pleno inverno, São José dos Campos e Taubaté registraram hoje a temperatura mais quente do ano, com máxima de 35 graus. Um bloqueio atmosférico impede a chegada de frentes frias aqui para a região, o que eleva ainda mais as temperaturas. Para refrescar, os moradores correram para as sorveterias. Sol estalando e tanto calor que nem parece que ainda é inverno. As temperaturas, que já estavam altas, se elevaram ainda mais nesta quinta-feira e muita gente estranhou. Está muito quente, é surpreendente. A onda de calor já havia sido prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que divulgou que as temperaturas devem subir bastante a partir desta quinta-feira. Em São José dos Campos, os termômetros chegaram a 35 graus, a maior máxima do ano. O dia também foi o mais quente em Taubaté, com máxima de 34,8 graus. Hoje eu cheguei no escritório bem cedo, 8 horas da manhã, e já liguei o ar-condicionado, certo? Porque eu fui a pé, eu moro perto do escritório, né? Mas, assim, o calor na rua já estava muito forte. Em tempos de pandemia, onde a recomendação é sair de casa o mínimo possível, o jeito é dar uma volta rápida e se refrescar com um gelato. Foi o que esse casal de namorados fez. Mandei mensagem para minha namorada e aí pensei, olha, vamos tomar um sorvetinho, né? Porque tá muito quente mesmo. Tá muito quente mesmo, não tava esperando que ia esquentar tanto assim, né? A gente tá entrando na primavera agora, mas já tá como se a gente estivesse no meio do verão, né? Nesta doceria de São José dos Campos, a chegada dessa onda de calor fez a procura pelos gelatos e açaís aumentar 15%. Continue pelo menos um mês e meio aí pra gente aproveitar essa onda do gelato. A justificativa desse calorão, segundo os meteorologistas, é um fenômeno chamado bloqueio atmosférico, que impede o avanço das frentes frias do sul para o sudeste. Esse bloqueio é comum no inverno, mas em alguns anos pode ser mais forte, como está acontecendo em 2020. Em alguns anos, os bloqueios atmosféricos têm mais intensidade do que outros. Por exemplo, se temos um ano onde os bloqueios atmosféricos são mais fracos, as frentes frias avançam com mais facilidade para o estado de São Paulo e formam mais nuvens de chuva. Aí temos um inverno que seria mais chuvoso. Para este ano, o bloqueio atmosférico está com muita intensidade e por isso poucas frentes frias conseguiram avançar para o estado de São Paulo. Então, por isso, temos aí algumas cidades do interior paulista que não registram chuva significativa há cerca de 100 dias. E é aproximadamente aí o período que dura o inverno. Chuva mesmo, somente na última semana do mês de setembro é que aí o bloqueio atmosférico vai começar a perder intensidade. Já vamos estar chegando perto da primavera, então as frentes frias já vão conseguir avançar. E aliado à falta de chuva, o calor exige atenção redobrada com a saúde. Essa médica lembra que é importante beber bastante água e manter as vias aéreas hidratadas com soro fisiológico. A gente precisa garantir com uma hidratação via oral mesmo, tomar bastante líquido, água, comer frutas e verduras que tenham uma quantidade de água maior, como por exemplo a melancia, né? Tomar o suco de fruta natural também ajuda bastante, para que a gente consiga garantir que a gente esteja
esteja repondo todos os sais minerais e a água que a gente perde no suor também. Em Guaratinguetá, a máxima hoje chegou aos 36 graus, mesmo a temperatura registrada em 31 de janeiro, que foi o dia mais quente do ano. E essas temperaturas mais altas deixaram o tempo ainda mais seco. São José dos Campos também registrou hoje a menor taxa da umidade relativa do ar, quase 11%. Em Taubaté ficou em 20%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é acima de 60%. E o calor continua na região. Vamos conferir os detalhes da previsão para amanhã com a Desirê Brant, da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina ainda com tempo seco em todo o estado de São Paulo. Tem um sistema frontal no sul do Brasil, mas nem chega perto nem mesmo do Paraná. Em São Paulo, o ar seco comanda o tempo, garante dias de predomínio de sol e temperatura lá no alto. Amanhã, sexta-feira, terá máxima de 33 graus em Taubaté e no fim de semana essa temperatura vai alcançar os 35 graus. São José dos Campos terá uma sexta de sol entre nuvens, máxima de 31, e no fim de semana também as máximas podem alcançar os 35 graus. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo aprovou hoje em assembleia virtual o acordo coletivo que amplia os benefícios para os profissionais da categoria demitidos pela Embraer na última semana. Entre eles, a extensão do plano de saúde familiar e o vale alimentação de R$ 450 até julho de 2021. A empresa também garante a manutenção do atual quadro de engenheiros, cerca de 3 mil pelos próximos 7 meses. 2 pessoas foram detidas agora à tarde no bairro Barreiro, em Taubaté, por maus tratos a animais. Com elas foram apreendidos 30 galos que, segundo a Polícia Militar Ambiental, seriam usados em rinhas, já que estavam com as esporas cortadas. Durante a ação também foram apreendidos remédios, hormônios, relaxante muscular. Os suspeitos foram multados em R$ 180 mil. Eles negaram que o espaço era usado para brigas entre os animais, mas confessaram que treinavam os galos para serem comercializados ilegalmente. A lei das fake news, aprovada há 2 meses no Senado, ainda não tem previsão para ser votada na Câmara dos Deputados. O texto prevê uma série de normas para combater a propagação de notícias falsas nas redes sociais. Um problema e tanto em tempos de pandemia e ainda mais em ano eleitoral. Mas você sabia que essa prática de espalhar boataria não é nova? O que mudou foram as formas de propagação dessas notícias falsas, o que aumentou a responsabilidade de nós, da imprensa, como principal aliado do cidadão no combate às fake news. Na região central de Taubaté não é difícil encontrar pessoas conectadas e de olho no smartphone. E esse tem sido o principal meio de comunicação e informação durante a pandemia. Há poucos meses do período eleitoral, as notícias já começaram a circular, principalmente pelas redes sociais. O problema é que no meio delas aparecem as fake news. A gente pensa que é verdade e a gente não. Então a gente fica meio naquela, se é verdade ou não. A gente tem que pesquisar bastante antes de sair espalhando, né? Ver se a notícia é verdadeira, pesquisar na internet, antes de encaminhar para outra pessoa. Nenhuma eu confio. Geralmente eu só olho, nem respondo, excluo e, eu tiro fora a notícia para não vir mais no meu celular. Só para a gente ter uma ideia da força dos meios digitais, somente no Brasil são mais de 120 milhões de pessoas conectadas ao aplicativo de mensagem, que tem sido decisivo nas últimas eleições e não vai ser diferente desta vez. Só que agora, uma legislação mais rígida vai definir regras para a utilização deste meio de comunicação. A medida aparece como um mecanismo importante para evitar notícias falsas propagadas em redes sociais e aplicativos de mensagens que possam causar danos individuais e coletivos à democracia. Um exemplo disso são as regras para coibir contas falsas e robôs e também facilitar o rastreamento de mensagens em massa. Mas para esse professor de comunicação social, essas regras ainda não vão resolver o problema. A pessoa normal que está em casa apaixonada por um determinado político ou partido, ela recebe uma informação que agrada, não interessa se é verdade, aquilo agrada para ela e ela manda para frente. E isso é um grande problema. Eu, sinceramente, eu não vejo uma forma de você controlar isso. A internet, para mim, é um terreno sem controle. Quem que vai fazer o controle disso? Qual órgão que vai fiscalizar? Eu acho que o Brasil tem muita lei que não é cumprida,
que não é fiscalizada. Vai se criar mais uma lei que vai ser fiscalizada quando tiver interesse. Quando interessar a quem estiver fiscalizando, haverá uma fiscalização e um controle. Quando não interessar, não haverá. A gente sabe que é assim que funciona. Então, eu acho que já existe a lei de acesso à informação, já existe na nossa justiça leis que dão conta disso, contra a injúria, contra a difamação, contra a calúnia, né? Então, eu vejo com muito medo mais uma lei de fake news. E esse problema não é de agora. Notícias falsas sempre existiram. Causavam os mesmos problemas negativos à democracia, mas não tinham a mesma velocidade de propagação como hoje. Este folheto da década de 1950 é prova disso. Promessas fantasiosas de políticos circulavam pela cidade, como este candidato que prometia abrir um canal e trazer uma praia para os taubatianos. Neste período, o impacto da propagação das notícias falsas começou a diminuir com o surgimento da imprensa. E nos dias de hoje, o papel da imprensa continua sendo fundamental para informar com responsabilidade. Porém, em meio a tantas notícias falsas nos meios digitais, o desafio é conscientizar a população sobre a importância do trabalho jornalístico. Esse senso de responsabilidade, ele é devido ao jornalista. O jornalista ele precisa ter esse senso de responsabilidade. E isso sempre existiu na imprensa. Enquanto a imprensa e até o Estado precisa desfazer alguns absurdos ditos por pessoas livremente, que elas, né, o tal do direito à fala, né, a liberdade de expressão, blá, blá, blá. Quem sabe lidar com essa liberdade de expressão e é responsável com a informação, demora um tempo muito grande para desfazer aquela mentira. E aquela mentira, eventualmente, ela retorna. E que bom que você permite a nossa companhia para te informar com seriedade e responsabilidade. Logo mais à meia-noite tem Band Eleições aqui na tela da TV Band Vale. No programa de hoje, as convenções que acontecem na região, as intervenções em diretórios em São José dos Campos e Taubaté e as primeiras ações digitais dos partidos. O jornalista Cláudio Nicolini recebe a consultora política Gil Castilho, com 30 anos de experiência em eleições no país, na América Latina e na África, e o editor-chefe do jornal Vale, Guilhermo Codazzi. Não perca, o Band Entrevista vai ao ar logo mais à meia-noite. No litoral norte, depois da invasão de turistas no feriado prolongado, Ilhabela quer lei seca aos finais de semana. Os detalhes com o repórter Conrado Balucci. Realmente, Ilhabela está preocupada com o excesso de pessoas que continuam entrando em Ilhabela, mesmo com a passagem do feriado de 7 de setembro. Por isso, a partir de amanhã, Prefeitura e Estado tentam organizar uma espécie de operação lei seca para fiscalizar principalmente os motoristas que fazem uso de bebida alcoólica na saída das praias da cidade. A fiscalização deverá também bater firme na questão do horário de funcionamento dos estabelecimentos, que, segundo a Prefeitura, os comerciantes não estão respeitando o horário determinado para abertura e fechamento, estendendo um pouco mais este horário, o que culmina no acúmulo de pessoas transitando pelas ruas. Para se ter uma ideia, Ilhabela teve 10% a mais de veículos transitando pelo sistema de travessia de balsas nesta semana do que o mesmo período se comparado ao ano passado. Então, este número de pessoas preocupa bastante as autoridades. Ilhabela, que inclusive já vem adotando protocolos de fiscalização aos turistas que entram no arquipélago. Se você não tiver placa de São Sebastião ou de Ilhabela, deverá responder um questionário sobre onde ficará hospedado, por quanto tempo permanecerá no arquipélago, além de assinar um termo, estando ciente de todas as recomendações de saúde pública estipuladas pelo município de Ilhabela. A cidade tem mais de 1.000 casos da Covid-19 e é uma das que mais registraram mortes, mais de 30 aqui na região do Litoral Norte. E chegou a hora da gente acompanhar as condições das principais rodovias que cortam a nossa região. Quem traz as informações ao vivo, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, é o Beto Gomes. Olá, Beto, muito boa noite. Tem registro de acidente nesse momento na Via Dutra?
Oi, Rosimara, boa noite, Otávio, a todos que acompanham a Band. Tem sim, o motorista que passa pela Dutra hoje, pelo trecho ali entre São José e Taubaté, não vai tendo vida fácil não. Já é a segunda ocorrência de acidente registrada desde as 5 horas, início aqui do Informações das Estradas até agora. A primeira foi ali próximo ao quilômetro 98, entre Taubaté e Pinda, gerou congestionamento até lá no quilômetro 107, perto ali do acesso à rodoviária nova de Taubaté. Depois, solucionado o acidente, um caminhão quebrou no meio do caminho, deixou transtornado o trânsito de novo. E agora, perto ali do entroncamento do corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna com a Dutra, ali entre o quilômetro 116 e 117, motorista de um caminhão perdeu lá o controle, colidiu com o guarda-reio, tem lá o acidente com o caminhão, tem carga na pista, é difícil a passagem nesse momento para quem vai na Dutra sentido Rio de Janeiro, a partir ali do quilômetro 121, ali entre Caçapava e Taubaté, já tem reflexo dessa ocorrência que aconteceu lá entre o 116,5 e 117, sentido Rio de Janeiro. Sentido São Paulo também tem lentidão por causa de curiosidade em torno da ocorrência. Voltamos com vocês. Obrigada, Beto. Valeu, Beto, pelas informações. Até amanhã. No próximo bloco, em meio a pesquisas para a produção de uma vacina contra o coronavírus, uma outra preocupação. Pela primeira vez em 20 anos, o país não atinge as metas para a imunização de doenças até então erradicadas. Agora vamos saber como está a temperatura nesse momento em São José dos Campos. A imagem do principal acesso à zona norte da cidade. Noite quente por lá, hein? Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Hora certa para você, agora 7h06. Voltamos em instantes.